Olá, meus irmãos do grupo Rocha Eterna, boa tarde. Eu estou bem e espero que todos vocês também estejam bem. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante para a nossa vida, como um todo, não só na nossa vida física, mental, mas também na nossa vida espiritual. Eu chego a pensar que esse assunto é um assunto onde nós travamos as maiores batalhas da nossa vida. Sabe qual é? A nossa mente. Então, as lutas na nossa mente, elas podem assumir diversas formas. Podem acontecer de um pensamento chegar à sua mente como: por que eu não estou tão contente com fulano? Ou não estou mais suportando ficar em casa? Ou ainda, será que Deus me esqueceu? Eu não estou feliz, não estou me sentindo bem. Bom, qual é a batalha que você está lutando na sua mente? Talvez você pense que não gostam de você, ou também pode pensar nunca poderá ser melhor, ou que é incapaz de perdoar alguém e isso torna um péssimo discípulo, ou que essa situação só pode ficar pior. Mas eu gostaria que você se perguntasse se isso é realmente verdade, ou se tem a ver com a realidade que você criou na sua mente. Muitos de nós batalhamos contra os nossos próprios pensamentos e deveríamos ganhar essa batalha, você não acha? Mas isso só é possível se deixarmos a palavra de Deus nos transformar mediante a renovação da nossa mente, dos nossos pensamentos. Aquilo que domina os nossos pensamentos tem um grande impacto sobre quem nós somos e como vivemos e o que fazemos. Eu falei isso semana passada. Pensa, como seria a sua vida se realmente você acreditasse naquilo que Deus diz sobre você? Deus vai muito além dos nossos erros, dos nossos pecados, dos nossos débitos, das nossas fraquezas. Ele não te vê como a gente se vê. Ele te vê conforme aquilo que Ele depositou em você. Você pode até dizer assim: minha família, ela é imperfeita, eu tenho uma herança assim de violência, de vícios, também de maus tratos, eu não consigo sair disso, eu não tenho um destino melhor do que esse, eu aprendi todas essas coisas e tá complicado tentar sair disso, eu não vou conseguir. Eu quero te lembrar que quando você recebeu de Cristo uma nova vida, você se tornou uma nova criatura. Então, não viva conforme as imperfeições dos seus pais naturais, da sua família natural, que você herdou, mas viva conforme a perfeição do Pai Celestial. Eu quero te encorajar a se render no campo da batalha emocional, mental, dos pensamentos, nesse campo de batalha, que você comece a se perceber como Deus diz que você é, para que você possa fazer aquilo que Ele disse que você pode fazer e ter os pensamentos como Ele deseja que você tenha. A grande palavra aqui é convergência. Aquilo que eu sou, que eu nasci para fazer, dá a você o seu melhor quando você entrega tudo o que você pode.
Então, você só consegue dar o seu melhor quando você entrega tudo que você pode. Então, o que é o seu tudo? Para aquilo que Deus te fez e para aquilo que Ele acredita que você tem que fazer, a sua missão de vida, o seu propósito. Metanoia significa a capacidade da gente enxergar os nossos problemas além das possibilidades que a gente conhece. A meta é um conceito de algo que está acima, além. E noia é o princípio da razão, da inteligência, da mente, do raciocínio lógico. E quando ele fala metanoia, ele fala para a gente transcender o raciocínio lógico. Nós somos muito formatados, né? A gente pensa muito dentro das caixinhas, né? Como a gente ouve muito falar. A gente é muito preso a formas, às fórmulas, às formas, né? E o que o Senhor fala pra gente é pra gente renovar a nossa mente, não nos conformar, né? Não tomar a forma, né, do mundo, essas caixinhas que às vezes nos deixam presos. Por isso que quando aprendemos a ler, a gente utiliza muito esse método cartesiano. E aí isso faz com que a gente fique muito formatado. Quando a gente está falando de metanoia, eu estou falando da gente além dessas possibilidades que a gente está acostumado a raciocinar, a pensar, que passemos a enxergar o problema além daquilo que ele se apresenta. Isso envolve uma neuroplasticidade, né, que nós podemos até falar em uma outra oportunidade, também a epigenética, que é uma nova descoberta da ciência, mas que a Bíblia é repleta também de ensinamentos e exemplos disso. Nós também podemos falar disso depois. Eu estou falando aqui de pessoas que escondem a sua dor e não buscam resolver. Pessoas que preferem ver a vida passar, assim ela foge dos problemas, ao invés de resolvê-los. Então, eu vou te contar uma história que representa muito isso, essa transformação da nossa mente, da gente vencer as batalhas da nossa mente, dos nossos pensamentos, como Deus nos ensina. Quando Jesus ele veio ao mundo, ele é batizado, ou seja, ele morre na imersão e revive quando ele sai das águas, numa nova forma, né? E ali é o marco inicial do seu trabalho, né? O que ele veio para fazer, a sua identidade. E aí, logo em seguida, né, que ele é batizado, lá em Lucas 3 diz assim, a partir do versículo 21, que os céus ele se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. E o Espírito Santo desceu sobre ele. E Jesus ele estava cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo o conduz para o deserto. Então pense, Jesus ele foi batizado. Logo em seguida, ele recebe o Espírito Santo e ele ouve a voz de Deus dizendo que ele é o Filho de Deus, o Filho querido de Deus e que dá muita alegria para ele, para o seu Pai. E o Espírito Santo vai conduzir ele para o deserto. E a gente vai ouvir aquela história da tentação de Jesus, né? E aí, ali no deserto, ele é tentado pelo diabo. Lá em Lucas 4, no versículo 2, diz que ele não comeu durante aqueles 40 dias no deserto. E ali no finalzinho daqueles 40 dias, Jesus sentiu fome, né? Afinal de contas, 40 dias sem comer,
Já era hora, né, de Jesus sentir fome. E Jesus, ele sente fome. E nesse momento, ele ouve a voz mesmo, né, do diabo. E ele é astuto, né? Ele percebe que Jesus está com fome e ele fala, ué, mas você não é o Filho de Deus? Então, se você é o Filho de Deus, mande essa pedra virar pão. Aqui eu queria que você observasse, né, como Jesus conduz o pensamento dele, né? E como Jesus vence a batalha dos pensamentos dele. Ele vence a batalha na sua própria mente. O diabo, ele é o pai da mentira, né? Nós sabemos disso. E o que o pai havia acabado de falar, ele tinha acabado de ser batizado, era a primeira experiência que Jesus tinha após o pai ter ali falado aquelas palavras maravilhosas para Jesus, né? Ele tinha acabado de dizer, tu és o meu filho amado, meu filho querido. O que o diabo de fato queria, então? Vamos pensar? Nós, talvez, com o nosso pensamentinho cartesiano, quadradinho, formatadinho, que não tem aquele pensamento que transcende a lógica, né? Que é aquele pensamento acima da razão, da inteligência lógica, talvez nós pensaríamos o quê? Que o diabo só queria que Jesus provasse que era filho de Deus. E talvez nós, nessa situação, nós já sabíamos que nós éramos o Filho de Deus, nós provaríamos, nós faríamos aquele milagre. Para Jesus era muito fácil fazer uma pedra se transformar em pão, né? Afinal de contas, lá na frente a gente vê que Jesus multiplica o pão, né? Alimenta multidões. Então é uma coisa muito fácil. Jesus poderia fazer e provar, né, que ele era de fato ali o Filho de Deus para o diabo. Mas só que Jesus, ele pensa muito além, ele tem essa metanoia, ele pensa além da razão e da lógica, porque nós pensamos muito que nós temos que fazer alguma coisa para mostrar quem nós somos. E Deus já nos deu uma identidade. Deus já nos deu a nossa missão. Ele já nos falou o que nós somos e para que nós estamos aqui neste mundo. E Jesus, ele tinha acabado de ouvir quem ele era. E Deus, ele diz que ele é o Filho de Deus. Então, o que o diabo queria aqui? Qual era a intenção do diabo nessa pergunta? Ele queria colocar Deus como um mentiroso, porque ele pergunta, se você for o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, então ele está pensando, se ele é, então Deus mentiu, talvez você não seja. E quantas vezes nós questionamos as coisas que Deus nos fala que nós somos, né? Será que todas as vezes que a gente está com problema, a gente lembra que a gente é filha amada de Deus? Filhos amados de Deus, nós somos o povo de Deus e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que essa pandemia pode ficar quanto tempo ela quiser, que mesmo assim nós somos filhos amados de Deus e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que morte e vida está nas mãos de Deus e que Ele tem o domínio e o controle sobre isso. Ele é o grande, onisciente, poderoso, onipresente. Então, por que nós vivemos com medo? Será que nós estamos realmente acreditando quando Deus fala conosco? Porque ali
Jesus tinha acabado de ouvir de Deus que ele era filho. E quando o diabo pergunta se tu és o filho de Deus, ele questiona uma verdade que o Senhor nos dá, uma fala, a palavra que o Senhor deu a Jesus ali naquele momento do batismo. Então, Jesus ele nem cogita, primeiro ele nem cogita fazer nada para provar nada. Nós é que fazemos muito isso, nós temos que rever isso também. Então, Jesus ele só responde com palavra, a palavra de Deus. As Escrituras dizem, o ser humano não vive só de pão. E esse viver de pão, porque ele já tinha morrido e vivido pela palavra, né? Pelo batismo, aquela morte e vida. Quando a gente se batiza, ele fala, não é do pão que a gente vive mais, a gente vive pelo que sai da boca de Deus. Se Jesus tivesse um pensamento ali, será que eu sou filho de Deus? Como de vez em quando a gente pensa, será que Deus me ama? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que eu não sou filha de Deus, já que eu não consigo perdoar, já que eu não consigo ficar feliz num tempo ruim desse? Eu não consigo ter paciência, eu não consigo ter bom ânimo. Será que eu sou filha de Deus? Ao invés de nós estarmos nos questionando algo que o Senhor já nos disse, a gente deveria estar pensando em coisas que vêm do alto, pensamentos que vêm do Senhor para a nossa vida. Então hoje, Deus te diz, tu és meu filho amado, viva, viva. Você estava morto nos seus delitos e pecados e agora vive. E nós vivemos para acreditar em Deus. Você acredita em Deus? Seus pensamentos revelam as palavras de Deus. Você se lembra com fé, acreditando no que Deus te diz? Então eu queria que vocês pensassem nesses versículos que eu separei aqui. Isaías 43, 2, ele diz, o Senhor te diz, não tenha medo, pois eu o salvei, e eu o chamei pelo seu nome, e você é meu. Nós somos do Senhor, nós somos criados por Ele, nós somos salvos por Ele. Ele nos conhece pelo nome, Ele nos chamou para estarmos junto com Ele. Ele nos deu um plano lindo de resgate. Por isso nós não devemos ter medo. Não tenha medo. O dono de tudo isso aqui, a quem está no controle de todo esse momento que nós estamos vivendo, é o Todo-Poderoso, é Deus. Então não tenha medo. Uma outra palavra, 1 Coríntios 15, 57 e 58. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço neste trabalho sempre traz proveito. Então, em vez de a gente fazer coisas que não trazem proveito, alimentar pensamentos que não trazem proveito, por que nós não trabalhamos na causa do Senhor? Como nós podemos ser trabalhadores, sermos os olhos, os pés, as mãos do Senhor nessa terra? Isso sim traz proveito. E isso nos faz ficar firmes e fortes. 1 Pedro 5,10, ele diz, mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e
que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Gente, essa promessa é maravilhosa. Depois de sofrerem por um pouco de tempo, nós já sofremos, né? Com essa pandemia, nós estamos sofrendo sim os danos do isolamento, os danos da falta de convivência pessoal dos nossos irmãos, família. Mas ele fala assim, ó, que Deus tem por nós um amor sem limites. E Ele chamou a gente para tomar parte dessa eterna glória. E por nós estarmos unidos a Cristo, Ele nos aperfeiçoará. Esse aperfeiçoamento vem de passar por essas provas, né? Por estes momentos. E isso é que nos vai dar a firmeza, a força e a verdadeira segurança. Eu queria finalizar com Provérbios 3, de 5 a 6. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Então, meus irmãos, mantenham o coração, a alma no Senhor. Não se apoiem em vocês mesmos, no sustento que nós mesmos podemos prover, no raciocínio lógico que a nossa mente, às vezes com pensamentos tão limitados e formatados, tem para nós. Vamos viver a metanoia, transcender a lógica humana, porque nós temos uma Bíblia cheia de esperança, de vitória. Amém? Então vamos orar. Senhor, que o Senhor fale com cada um destes irmãos que estão me ouvindo aqui, ó Pai. Eu sei, meu Deus, o quanto é difícil vivermos isolados, o quanto os nossos pensamentos nos traem, pensando coisas que não vêm de Ti. Mas, Deus, nós não queremos, ó Pai, alimentar esses pensamentos. Sonda os nossos corações, sonda as nossas mentes, os nossos pensamentos e vê se tem algum caminho mau. Revela, Pai, esses pensamentos que não fazem parte do Teu reino, da Tua palavra, que demonstram incredulidade, que demonstra idolatria aos nossos próprios poderes, à nossa própria mente. Que o Senhor revele esses pensamentos e que nós possamos, ó Pai, escolher renovar os nossos pensamentos, transformar, sair dessa fórmula da lógica dos pensamentos que nós temos e transcender, pensando os pensamentos que vêm do alto, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, lembrando que nós somos filhos amados de Deus. E por isso nós não precisamos ter medo, porque Tu estás sempre conosco. E assim nós não precisamos vacilar, nós podemos nos manter firmes, nós podemos aumentar a nossa fé, a nossa crença, ou seja, melhorar os pensamentos que nós temos a respeito, as nossas convicções. Senhor, sonda cada coração aqui. Veja, Deus, o que cada um tem sentido e toca, Pai, aonde precisa ser tocado, para que nós não vivamos, ó Deus, passando pela vida sem resolver os nossos problemas, mas que nós possamos olhar para os nossos problemas, enxergar as nossas limitações e confiar em Ti
para resolver. Que o Senhor nos dê paciência neste tempo de pandemia. Que o Senhor nos dê esperança de uma nova forma de viver, talvez adaptada. Senhor, que nós não fiquemos, ó Deus, ansiosos com o tempo que isso vai acabar. Que nós possamos trabalhar por Ti, porque sabemos que este trabalho é muito proveitoso. Que o Senhor mude as direções dos nossos pensamentos. E, Senhor, nos dê, ó Pai, vitória. Nos dê, ó Pai, certeza de estarmos juntos, ó Deus, em oração, em amor, e que cada um aconselhe um ao outro, apoie um ao outro, ame um ao outro, perdoe um ao outro. Que o Senhor, ó Deus, nos dê capacidade de viver essa mutualidade e possamos, ó Deus, trazer mais pessoas para o Teu reino e vivemos o que é ser discípulo de Jesus. É isso que eu te peço, meu Deus, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Até a próxima. Fiquem com Deus.